alegria muito grande estar aqui. Uma alegria muito grande sair do mundo e entrar no mundo de verdade. Entrar nesse momento de encontro, que é difícil no dia a dia da gente, a gente dar aquela parada, respirar e viver as coisas que são as coisas da alma. E tomar conta e tomar cuidado para que as nossas coisas do dia a dia não venham encontrar a gente aqui. A gente tem que tomar conta disso, porque eles ficam tentando vir, mas aí a gente deixa eles não virem. Faz essas coisas depois. 9 horas a gente toma conta dessas coisas. Agora vamos tomar conta de outras coisas. Hoje aqui no planeta, a gente comemora o Dia do Médico. E tantas são as criaturas que nos amparam, que cuidam da gente, que cuidam dos nossos familiares, além daqueles outros que já estão lá no outro plano, e além daquelas grandes figuras que a gente tem como conhecidas, né, que conhece o nome, como Bezerra de Menezes, e tantos outros que trabalham anônimos, ajudando aqui a toda a nossa população no planeta. A todos os médicos, a nossa reverência, o nosso abraço e a nossa gratidão. A lição de hoje é linda, 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 linda. Tomara que eu consiga fazer com que ela chegue até vocês linda, porque ela é maravilhosa. É uma lição que fala de nós, que fala das nossas dificuldades, que fala dos nossos medos, que fala das nossas escolhas. E é uma lição que foi anotada por Mateus, e é uma frase de Jesus que eu acho que todo mundo já ouviu, quando ele fala assim: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Essa passagem, a gente vai relembrar um pouquinho, é a passagem que a gente conhece como a última ceia, né? Eles estão participando de uma comida, de uma alimentação, e naquela época não tinha garfo, não tinha faca, não tinha essas coisas. Então tinha os pratos, quando tinha, né, as cumbucas, e as pessoas comiam, então, colocando a mão e trazendo para elas comer aquilo. Para que aquilo acontecesse, era necessário que tivesse alguma intimidade. Então, quando Jesus fala essa frase, o que mete comigo a mão no prato, ele quer dizer, aquele que é íntimo meu, aquele que está comigo em todas as horas, esse há de me trair. Então ele sabe, Jesus sabe que ele vai ser traído. Por que ele sabe que ele vai ser traído? Porque além de todas as condições de Jesus, ele conhecia as condições dos discípulos dele, que somos nós também. Hoje, né? Nós também somos os discípulos. Então, ele conhecia as características morais de todos aqueles que estavam com ele. Ele sabia que tinha gente que era fraco, que tinha gente que era mais impetuoso, que tinha gente que era mais medroso. Então, ele conhecia as características morais daquelas pessoas. Por esse motivo e por toda a história que ele já sabia que ele veio aqui para passar, ele sabia que ele ia ser traído. E ele sabia que ele ia ser morto, e ele sabia que ia viver o Calvário. Tudo isso já era sabido. Quando ele chega e fala essa frase para os discípulos, aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair, ele gera uma sensação de desconforto, porque os discípulos falam, que isso, mestre? Como assim, mestre? E alguns perguntam, sou eu? Por que uma pessoa pergunta se ela pode ser ela que vai trair o mestre? Porque ela sabe que ela tem condições de trair. Olha que interessante. Então, alguns perguntam, mas sou eu? Sou eu que vou trair? Sou eu que vou trair? E quando Judas pergunta, ele então diz, tu o disseste. Não foi ele que disse quem ia trair. Ele disse que sabia que ia ser traído. Mas quando Judas pergunta, ele então responde, tu o disseste. Dessa mesma forma, a gente tem que lembrar como era possível que Jesus fosse condenado à crucificação. Como que era possível? Se a gente pensar que se umas pessoas estranhas chegassem e atacassem Jesus, ele não ia ser condenado por causa disso. Porque se umas pessoas estranhas atacassem Jesus, quem ia ser condenado eram as pessoas que tinham atacado Jesus. O Sinédrio, que era a Suprema Corte, não quis muito se envolver na situação, porque, na verdade, não havia por que
condenar Jesus. Não existiam provas verdadeiras de motivos para que Jesus pudesse ser condenado. Não tinha. Então, pessoas assim de fora que chegassem para pegar Jesus de jeito, não tinha como. Ataque de estranhos. Os juízes não queriam ter aquela responsabilidade, porque no fundo sabiam que não tinha muito de que acusar Jesus. E finalmente, aqueles que não gostavam do mestre, que acusavam o mestre sozinhos, eles não conseguiriam pegar Jesus e, de alguma forma, numa janela da lei, fazer com que ele fosse crucificado. Então, o que era preciso para que Jesus vivesse o martírio e o calvário? Era preciso alguém que fraquejasse e que traísse a si mesmo. E é aí que Judas entra na história. E uma coisa interessante dessa lição é que ele pede para a gente se achar, ele pede para a gente se encontrar, enquanto Judas também. E eu acho assim que, conforme a gente for andando para frente, vai ficar bem claro a nossa situação, o que a gente julga em nós, o que a gente não julga em nós, mas julga no outro, da nossa condição aqui no planeta. Quando a gente lembra da história de Judas, Judas era uma pessoa que tinha um quê de político mesmo. E ele achava que Jesus, que essa figura que tinha chegado, era uma figura que vinha libertar. Eles, como as pessoas mais simples e as pessoas com menos condição, sempre foram massacradas ou pouco vistas pelo governo desde que o mundo é mundo. Então, dessa forma, Judas se sentiu traído também. Porque Jesus não tinha nada de político, ele não veio salvar ninguém do jugo de Roma, de nada disso. Ele veio trazer outra coisa, mas o que as pessoas não entendiam, e Judas também não entendeu, é que ele não veio fazer nada de política. Mas Judas, na revolta dele, precisava de alguém que viesse fazer uma coisa política. E quando Judas descobre que Jesus veio trazer o tal do amor, ele se sente, poxa, achei que o cara vinha para me salvar, tirar a gente, essa pobreza toda do jugo de Roma, e não. Ele vem aqui falar de amor. Então é preciso entender o outro lado também. Nada que justifique o que foi feito, mas é preciso entender como a pessoa do outro lado estava entendendo a situação. Bom, tendo essa informação e essa condição de Judas de se trair, de trair a si mesmo, porque se a gente lembrar, ele gostava de Jesus, ele convivia com Jesus. Então como é que ele faz uma coisa dessa com Jesus? Justo ele que comia no mesmo prato que Jesus. Essa frase de Jesus é perfeita. Aquele que come no mesmo prato que eu, aquele que põe a mão no mesmo prato que eu, esse há de me trair. Daqui um pouquinho a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Existe um grande espírito, o Jacomelo, do Rio Grande do Norte, que ele faz uma colocação nessa lição linda, muito bonita, que eu vou tentar trazer ela para nós também. Ele fala o seguinte: quando a gente resolve que vai subir uma montanha, então nós vamos imaginar uma montanha normal. A gente vai, então está no pé da montanha, todo mundo é hoje, então vamos lá, leva água, leva aquelas coisas para subir a montanha. Muitas pessoas vão comigo até a base da montanha. Uns para ver se eu vou mesmo, outros para me dar força, outros porque estavam passando por ali, outros porque acham que aquilo pode ser um espetáculo. Enfim, quando eu estou de partida para subir essa montanha, muitas pessoas estão junto comigo. À medida que eu vou subindo, alguns companheiros começam a falar assim: estou achando que esse negócio é meio longe. E eu lembrei que eu tenho que fazer um negócio. Eu estou achando que essa subida, quando chegar lá em cima, vai ser complicado. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Eu acho que eu vou fazer diferente, eu vou mudar de ideia, eu vou por outro caminho e tal. E isso acontece na nossa vida. Mas nós, então, estamos subindo a montanha, que é o nosso objetivo. Às vezes, o meu objetivo é parecido ou igual o de uma outra pessoa que vai tentar subir essa montanha junto comigo, se o objetivo dela e o meu for o mesmo, que é chegar ao topo da montanha. Mas, via de regra, e na maioria das vezes, o que normalmente acontece é uma chegada solitária ao topo da montanha. É o que mais acontece. Muitas pessoas começam comigo na minha caminhada e poucas
ou nenhuma chega comigo até onde era o meu objetivo. Entendendo isso, a gente entende também que toda vez que eu decido fazer alguma coisa, toda vez que eu decido fazer alguma coisa, principalmente boa para mim, acontece a mesma coisa. Muitos me auxiliam no começo, estão lá comigo, me dando força, faz isso mesmo, isso é legal, vai ser bom e tal. Outros, no meio do caminho, desistem e a maioria, no fim das contas, já desapareceu do meu caminho, já não está mais comigo. O que isso quer dizer? O que isso me mostra? O que isso fala para mim? Isso fala para mim uma coisa que é muito óbvia, que os meus interesses são meus. Os interesses das outras pessoas são os interesses das outras pessoas. Em alguns momentos essas coisas se cruzam, em outros não. E por que a gente sofre tanto, então, quando isso não acontece? Vamos entender aqui. Se a gente pegar, então, e cruzar essa mensagem, o que coloca a mão no prato comigo, este há de me trair? Essa foi a frase que Jesus falou. E se eu pensar assim, que eu estou subindo a montanha, de repente eu olho e várias pessoas me abandonaram. Vamos ver se dá para ficar claro isso. Se eu estava comigo, subindo, com algumas pessoas, essas pessoas eram próximas a mim. Elas tinham alguma intimidade comigo. Então, estávamos subindo juntos. Um chegou e falou assim, não quero ir mais. E me abandonou. Essa pessoa só me dá essa sensação, eu só sinto essa sensação de abandono porque ela estava próxima a mim. Se ela morasse em outra cidade e nem soubesse que eu estava subindo o morro, que diferença ia fazer na vida dela? Nenhuma. Então, o meu sofrimento, ele é causado não diria, mas ele é motivado pela decisão das pessoas que estão próximas a mim. Por isso essa frase de Jesus, é aquele que mete a mão na cumbuca comigo, é aquele de quem eu sou íntimo, é aquele que é próximo a mim, é ele que vai me trair. Mas o que é esse trair? Como é que a gente pode entender a questão do trair? Emmanuel fala para a gente que é preciso que a gente espere o melhor das pessoas. É preciso que a gente espere. Essa é a nossa meta, porque se a gente ficar duvidando de todo mundo, a gente não consegue nem viver. Mas ele fala também que tem uma coisa que a gente faz muito, que é esperar do outro. Não sei se acontece com vocês, mas a gente espera do outro. E por isso a gente sofre. E a gente fala assim, mas eu justamente fulano, que eu fiz tanto por fulano, mas justamente, eu esperava de todo mundo, menos do fulano. Só que todo mundo não está pondo a mão na comida comigo. Todo mundo não é íntimo meu, não. O que acontece com essas pessoas não me afeta. O que me afeta é o que as pessoas que são próximas a mim fazem e o que eu faço a elas. É por isso que essa frase de Jesus fala isso. Quando a gente fala, eu esperava de qualquer um, menos de fulano a quem eu fiz tanto, a gente tem que entender que quando eu faço alguma coisa para alguém, eu faço porque eu quero. E ponto. Aí a gente fala assim, não, mas fulano me pediu tanto, eu não tinha mais como recusar. Tinha sim, fez porque quis. Não, mas você não está entendendo, você não sabe quantas vezes essa pessoa me ligou, quantas vezes a pessoa fez isso, quantas vezes fez porque quis. Que fosse para se livrar da pessoa, que fosse para ficar de bonito na fita com fulano, que fosse para fazer gracinha, que fosse pelo que fosse. Mas você fez. E quando a gente faz uma coisa para alguém, e a gente faz porque a gente quer, a gente não tem que esperar nada do outro. E é aí que mora o perigo. É aí que mora a minha desilusão. Porque eu me iludi. Eu coloquei no outro esperanças e expectativas que eu não tinha o direito de colocar. Quer ver por que a gente não tem o direito de fazer isso? Porque assim como nós, todas as pessoas vão desistir, fraquejar e mudar de ideia. Quantas vezes a gente já combinou alguma coisa com alguém como certa e chegou na hora e falou assim, eu acho que eu não vou. Eu pensei bem, eu acho que eu não vou.
Então, a outra pessoa vai sentir o quê? Traída. Vai falar assim, poxa, mas a Flávia falou que ela ia fazer isso comigo. Isso não se faz. Ela está me traindo. Não é isso que a gente fala? Então, uma pessoa combinou com a outra de montar um negócio. E, de repente, a esposa dessa pessoa aparece grávida. Aparece assim, né, gente? Engravida e essa pessoa conta para outra assim, ó, fulano, aquele negócio que a gente ia fazer, agora eu não vou poder empregar esse dinheiro, porque eu vou ser pai, ou vou ser mãe, sei lá o quê, e eu vou precisar dessa, eu não sei como é que vai ser, a gente quer, né, segurar esse dinheiro e não fazer esse negócio agora. Repara a situação, essa pessoa que está fazendo essa escolha diferente da escolha que ela tinha feito, essa pessoa que está fazendo uma nova caminhada para um lado diferente do que ele tinha feito, o que ela espera da pessoa para quem ela está contando a história dela? Compreensão. No mínimo. A gente fala assim, poxa, você tem razão. É complicado mesmo, o negócio de, né, ter filho, e montar família, constituir família, né, dinheiro, essas coisas, você tem razão. Claro que a gente não vai falar isso. Porque a gente vai falar assim, me deixou na mão, você não acredita o que fulano fez comigo, justo fulano, que eu esperava tanto, que eu fiz tanto, que eu convidei para fazer parte desse sonho comigo. Então, o que a espiritualidade fala para a gente é que nós mudamos de ideia também. Então, essa questão de achar que as pessoas não podem mudar de ideia, ela não é uma questão justa, porque nós mudamos de ideia, nós mudamos de caminho, nós mudamos de cidade, nós mudamos de estado civil, nós mudamos de namorado, nós mudamos de marido, nós mudamos tantas coisas. E o que a gente quer quando a gente explica, porque às vezes a gente nem explica, né? É que a pessoa outra entenda o que a gente está sentindo e por que a gente mudou de caminho. Mas na maioria das vezes, a gente pega a coisa como pessoal. É por isso que a gente sofre. Porque a gente entende que a pessoa fez uma sujeirada comigo. A gente acha que a pessoa não foi correta comigo. Mudando de personagens, vamos supor que eu, que tinha marcado de montar um negócio com uma pessoa, está tudo certo, então você vai entrar com esse dinheiro, eu vou entrar com esse outro dinheiro. A gente está dando esse exemplo, gente, mas são inúmeros exemplos, né? Agora não é mais ele, eu recebo então uma proposta de trabalho para mudar para uma outra cidade, para viver uma outra coisa. Eu não vou pensar duas vezes, porque isso me interessa. Isso é para melhorar a minha vida, no meu entender. E isso não está errado. Porém, a sensação que a gente tem é de ter sido traído. É de ter tido alguém que roubou a minha capacidade, a minha possibilidade de viver uma determinada coisa, que na minha cabeça já estava tida como certa. Normalmente, lá na frente, um pouco mais ou um pouco menos, a gente fala assim, nossa, graças a Deus que não aconteceu isso que eu estava montando com fulano, porque se isso tivesse acontecido, hoje eu não tinha isso assim, 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 assim. Mas até chegar esse dia, a gente sofre muito. Até chegar esse dia, a gente vive assim, sofrendo bastante coisas. E aí a gente pensa assim, o que eu sei a respeito de todas as coisas? Eu sei muito a respeito de todas as coisas. Nós sabemos muito. Nós sabemos como agir, nós sabemos o que comer, nós sabemos o que não comer, nós sabemos que a gente deve fazer atividade física, nós sabemos a gente tem hoje um monte de informação, só não sabe quem não quer saber, porque não tem nem jeito. Nem quando você não quer saber, você não tem jeito, porque as pessoas vão lá e te falam e você acaba tendo que saber. Então, olha só que interessante. A gente sabe que a gente não deve comer fritura, muita. Pouquinho pode. Fritura, que a gente não pode comer muito doce. E que a gente deve fazer atividade física. Vou dar só esses 3 exemplos para ninguém ficar para baixo aqui. Aí, a gente fala assim, mas você não sabe que você tem que fazer atividade física? Sei. Você não sabe que é bom para você? Que você vai ficar bem, que você vai sentir bem? Sei. Mas eu não quero fazer.
Aí a gente fala assim, mas você não sabe que beber esse monte de bebida alcoólica que você bebe final de semana faz mal para você? Estou botando final de semana porque estou sendo boazinha, tá? Faz mal para você, que você não deve beber isso. No dia seguinte você está um caco. Você não acha que isso é ruim? Não, eu sei que é ruim. Mas então por que você faz? Ah, porque eu gosto. O que eu sei é diferente do que eu faço. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente não é coerente com a gente mesmo. A gente não é coerente, a gente sabe o que tem que ser feito. Um exemplo simples também, simples e difícil. A gente tem um evangelho como grande norteador e caminho para a gente seguir. A gente sabe que a gente não deve revidar em determinadas situações, que a gente não deve fazer isso, que a gente deve pensar como Jesus e que a gente deve reagir como Jesus. Aí a gente fala assim, eu sei, mas eu não vou fazer isso. Por que você não vai fazer isso então? Por que você não vai perdoar fulano? Você vai lá no centro, você vai na igreja, você vai não sei aonde, bate o joelho no chão, reza, 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 e na hora de perdoar você não perdoa? Porque não quero. Porque não está em mim. Ainda fala essa frase, né? Não está em mim. Tem outras frases também que falam. E aí a gente vai vivendo dessa forma. A gente também sabe, por exemplo, que dentro da nossa casa estão as nossas maiores possibilidades e condições e oportunidades de trabalho íntimo. Deu brigar comigo e falar, agora fica quieta. Agora fala, mas fala com doçura, mas faz de um jeito melhor, fica caladinha agora um pouquinho. Essas coisas assim, a gente sabe, mas a hora que alguém pergunta para a gente, quando não é a gente mesmo que pergunta, por que você foi provocar? Por que você falou isso? Ai, porque eu não aguentei, porque eu estava com vontade. Então a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe tudo o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. E se a gente pensar nisso, a gente vai entender que nós somos incoerentes conosco mesmo. Não há coerência entre o que eu sei e o que eu faço. Porque se houvesse o tanto que eu já sei, já era para eu fazer umas coisas melhorzinhas, não é isso? Se não há, se eu, comigo, com a minha vida, se eu não tenho coerência com a minha vida, como eu posso querer que o outro tenha coerência comigo? É impossível. Percebe como é óbvio? Eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Não faço porque não quero. Ainda digo, não faço porque não quero. Ah, não estava afim e tal, tal, tal. Como que eu quero que uma outra pessoa seja mais coerente do que eu sou com ela mesma e por esse motivo, então, ela consiga ser bastante coerente comigo? Não é possível. Nós estamos todos no mesmo caminho, está todo mundo no mesmo barco. Se eu não consigo, outra pessoa também não vai conseguir. Pode conseguir um pouco mais ou um pouco menos, mas a gente já falou aqui algumas vezes, é farinhada do mesmo saco, está todo mundo no mesmo saco. Uns estão mais, mais bacaninhas, os outros não. Uma coisa que eu sou boa, outra pessoa não é. Uma coisa que outra pessoa é boa, eu não sou. Então é preciso que a gente entenda isso para parar de querer que os outros sirvam como receptores dos meus desejos, transformadores e realizadores dos meus desejos. Eu não faço isso. Eu faço, porque às vezes a gente ouve assim, não, eu faço isso sim, sou uma pessoa tão boa, faço tudo para todo mundo. Ou você é bobo, de fazer tudo para todo mundo, ou algum interesse tem aí. Só tem essas duas possibilidades. Porque se você já fosse um espírito de luz bacana mesmo, você estava aqui em missão e você não ia achar que você fazia tudo para todo mundo. Você ia fazer pelo simples prazer de fazer. Por isso eu imagino que não seja exatamente o nosso caso, né? Vocês me perdoem se alguém estiver nessas condições. Então, a gente tem que entender que as escolhas que eu faço na minha vida são para a minha vida. As escolhas que as pessoas fazem, outras, na vida delas, é para a vida delas. E apesar da gente saber como agir na maioria das vezes eu não ajo como eu deveria agir. Isso faz com que eu entenda que as outras pessoas têm o mesmo direito que eu tenho. Porque eu acho que eu tenho o direito de mudar de ideia. Eu acho que eu tenho o direito de desistir se eu estou achando que esse relacionamento não está bom, ou se eu estou achando que esse emprego não está bom,
ou que esse funcionário não está bom para trabalhar na minha empresa, eu tenho o direito de desistir. E quando eu desisto, não necessariamente eu estou fazendo uma coisa pessoal contra alguém. Eu só estou escolhendo um caminho melhor para a minha vida. E isso faz com que algumas pessoas mudem de lugar na minha vida. E quando isso acontece com as outras pessoas, é que a gente fica bastante chateado e dói. Quando as outras pessoas decidem, eu não quero mais você como minha esposa, eu não quero mais você como minha amiga, eu não quero mais você como minha namorada. A gente entende que é uma coisa pessoal. Essa pessoa não gosta da Flávia. Não, essa pessoa pode não gostar de algumas coisas que a Flávia faz. Essa pessoa pode não estar mais interessada em ter um relacionamento X com a pessoa Y. Essa pessoa pode não estar mais interessada em viver aquilo que ela está vivendo nesse momento. Mas a gente não aceita, porque a gente pega tudo como pessoal. E a espiritualidade já falou para a gente isso. Não é pessoal. São direitos de escolhas que as pessoas têm. E que eu tenho também. E eu uso isso. O trair, no nosso entendimento, é quando uma pessoa escolhe uma coisa diferente da que eu queria que ela escolhesse. A sensação de traição vem exatamente isso. Quando a pessoa tem uma escolha que não é a escolha que eu esperava dela. Olha como sai aí a questão da traição. Ela escolhe uma coisa diferente do que eu esperava dela. Aonde está a traição aí? Não está. Não está. Então, minha gente, a questão da intimidade, ela é uma questão que mostra para a gente que quanto mais próximo alguém está de mim, mais eu vou participar dessas escolhas. E mais essa pessoa vai participar da minha escolha. Se eu contar para vocês que o primo da minha vizinha, que mora lá não sei aonde, separou da mulher, vocês vão falar assim, ah é? Não conheço, não sei quem é o primo da vizinha que mora não sei aonde. Não está próximo, não me toca. Só me toca o que está próximo. Só me toca a pessoa que está junto comigo na minha caminhada e resolve mudar de caminho. E o que a gente esquece, que a gente já falou também, é que às vezes eu quero mudar de caminho e quero que essa pessoa me entenda. Mas quando é o contrário, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque a gente sofre muito. E a gente volta a falar aquilo que a gente estava falando. A gente vira e fala, justo fulano, não é possível, para quem eu fiz tudo na minha vida. Aí começa a lenha, né? Deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, deixei de fazer aquilo outro, não fiz aquilo assim, pensando que fulano podia ficar chateado. E a espiritualidade fala para a gente, de novo, fez porque quis. Então, onde está o erro? Não tem erro. Não tem erro. Tem escolhas. Tem escolhas que a gente faz e são boas. Tem escolhas que a gente faz que são mais ou menos. Mas o fato é que, toda vez que eu escolho um caminho, eu deixo de seguir outro caminho. Aí você fala assim, e se tivesse já passou. Se tivesse já passou. Se tivesse não tem jeito. Se tivesse já era. A gente tem um monte de se tivesse. Mas se eu tivesse. A gente só lembra do se tivesse quando o que a gente escolheu não está bom. Repara, a gente escolheu, tem muita gente nova que eu vou falar, escolheu namorar um fulano de tal. Aí o fulano de tal começa a fazer umas bobagens. Aí a gente fica assim, se eu tivesse ficado com fulano. Já viu isso, né? Se eu tivesse continuado com fulano. Então é assim, o se tivesse, ele vem na nossa mente como se fosse uma possibilidade de uma coisa que já passou. Para corroborar com a ideia de que a gente fazendo uma escolha vai ser sempre tudo às mil maravilhas. Não vai. Mesmo sendo a escolha mais certa, mesmo sendo a escolha boa, nós estamos lutando contra nós mesmos. Nós estamos aqui para isso, para lutar e vencer o bom combate, que é o combate de mim, comigo, com as minhas coisas que são ruins, com as minhas coisas que são podres. Podres mesmo, com as minhas coisas que não prestam. Que graças a Deus, como eu costumo falar, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém chega perto do meu pensamento. Porque o nosso pensamento, às vezes, ele é
Bem ruinzinho, né, gente? E aí, Emmanuel fala para a gente assim: a maioria das angústias não vão vir dos nossos inimigos, não vão ser provocadas pelos nossos inimigos. Muito pelo contrário, elas vão vir das pessoas mais íntimas. E aí ele fala que, é muito interessante quando ele fala assim, ó, quando que essas pessoas vão fazer escolhas que não são boas? Estamos falando dessas pessoas, nós também somos essas pessoas. Quando a inquietação, a revolta, a leviandade e a imprevidência entrar no coração delas. Vamos voltar para Judas. Judas estava inquieto, porque ele queria que tivesse uma revolução e que eles fossem libertados e que os pobres, então, e as pessoas mais simples tivessem um lugar ao sol e que a situação realmente era muito ruim, mudasse. Então, Judas estava inquieto. Essa inquietude dele fez o que com ele? Fez ele ficar revoltado. Essa revolta dele fez com que ele perdesse o comprometimento com a causa que ele estava vivendo. Ele foi leviano, ele não prestou atenção, ele foi imprudente, ele não procurou saber. Vem cá, Jesus, você não vai libertar a gente, não? Vai ficando essa conversa aí de amor, e vamos amar todo mundo, e vamos amar, não vai libertar a gente, não? Ele podia ter feito isso. Mas ele foi leviano, ele foi imprevidente, ele foi impetuoso, ele botou os pés pelas mãos, mas na cabeça dele, uma cabeça que estava inquieta, revoltada, imprevidente e leviana. Essa situação toda, moral dele, fez com que ele tomasse atitudes. E as pessoas com as quais a gente vive, assim como nós, que vivemos com outras pessoas, quando o nosso coração está inquieto, repara, quando o nosso coração está inquieto, você não tem lugar, você não tem lugar, você está inquieto. Você começa a pensar bobagem. Você pensando bobagem, você começa a se revoltar. Porque a gente já falou aqui, é preciso que a gente se lembre. A imaginação não tem limite. A imaginação não tem limite. Gente, isso é um perigo. A gente começa a pensar uma coisa... A gente fala assim, então deve ter sido por isso que fulano fez. Mas então aquele dia, 10 anos atrás, foi isso, então já era isso. E começa. Então a alma inquieta, ela passa a ser leviana, ela se revolta e ela se torna imprudente. Ela não tem cuidado. Você ser imprudente é você não ter cuidado. Então quando você não tem cuidado, você faz o que der na telha e seja o que Deus quiser. Quando a gente age dessa forma, que foi como a forma como Judas agiu, a gente só pode se arrepender depois. É preciso ter calma na alma, que é uma das coisas que eu tenho reparado, tenho vivido e tenho percebido mais difíceis nos dias de hoje. Calma na alma. Não sei se a gente sabe que a gente é alma e não sei se a gente sabe que é possível ter calma, mas é preciso que a gente lembre dessas duas coisas para que a gente não tenha o nosso coração poluído por essas coisas que a gente tanto falou de Judas, que a gente tanto, como é que chama aquele negócio? Malhou Judas, né? Que merece o nosso maior respeito, até porque a espiritualidade nos conta que quando ele descobriu o que ele tinha feito, que ele achou que ia entregar Jesus para os guardas, ia preso e pronto, acabou, e fim. Quando ele descobriu tudo o que aconteceu, a crucificação, que ele foi levando a cruz dele, aquela coisa horrorosa, dolorosa e dolorida que aconteceu com Jesus, ele cometeu suicídio. Ele não aguentou a culpa, porque ele foi inquieto, revoltado, leviano e imprevidente. Assim como nós. Assim como nós. E aí, nos conta a espiritualidade amiga também, que ele foi resgatado do Vale dos Suicidas por nada mais, nada menos do que a mãe do próprio Jesus. Arrepiante. Arrepiante. Eu acho arrepiante. Então, quando a gente percebe isso nas pessoas, percebe que as pessoas estão assim, primeiro a gente deve dar uma trégua, a gente deve esperar e não provocar e não fazer com que as pessoas tomem atitudes que elas vão se arrepender depois. Porque nós também somos assim, nós também somos imprevidentes, nós também ficamos revoltados. Pode reparar, alguém te conta uma coisa, você fica revoltado, pega o telefone ou sai pelo meio da rua, não vai dar boa coisa. É preciso
calma na alma. É preciso, é necessário, é urgente que nesses momentos, aí a gente vai assim, gente, mas nesse momento eu vou ter calma? Quero avançar. Como é que eu vou ter calma se eu quero avançar na pessoa? Não sei. Como eu não sei. O que eu tento às vezes, e que tem me ajudado, é uma coisa interessante, que eu falo assim, se eu morresse daqui a 5 minutos, qual é a importância disso na minha vida? O que isso, essa irritação desse tamanho que está me dando, porque a pessoa, eu vou dar um exemplo que não é meu, não, mas tem outros vários, botou essa caneta aqui, não botou a caneta aqui, eu falei para a criatura botar a caneta aqui, ela botou a caneta ali. Tem gente que sofre por causa disso, mas não tem importância, tem gente que sofre por causa de outras coisas. O que é que isso vai mudar na minha vida se eu morrer já? Aí eu levo aquele sustinho, ou sustão, dependendo da situação, eu levo um susto e falo, peraí, isso não vale nada. Isso não vale nada. E se a gente perceber, nós estamos ocupando, não é preocupando não, ocupando nossos dias por nadas. Um monte de nada, um monte. Fulano ficou de me ligar tantas horas, já são tantas. Fulano me ligou. Fulano ficou de fazer isso, não fez. Fulano falou isso. Esses nadas estão ocupando a nossa vida. E aí, o que acontece? A gente não tem tempo para mais nada. Para mais nada, porque a gente já está cheio de nada. A gente está tão cheio de nada, que não tem tempo para mais nada. Já encheu, estou lotada de nada por todos os lados. Então ele continua dizendo o seguinte, de modo geral, a calúnia e o erro, o abandono e o fel, não partem dos nossos opositores declarados. Quem são os nossos opositores declarados? São pessoas que olham para você e falam, nossa, posso nem olhar para essa Flávia, suporto ela. E essa pessoa, ela não vai me caluniar, ela pode falar uma meia dúzia de bobagem lá que não gosta de mim, que me detesta e tal, mas nada que vai mudar a minha vida, porque as pessoas já sabem que ela não gosta de mim. Então, aquilo pode ser uma verdade, mas é a opinião de uma pessoa que não gosta de mim. Uma pessoa que gosta de mim vai falar, não é assim, não é assim que funciona. Só que a espiritualidade fala para a gente que a calúnia, que é quando eu falo de alguém, quando eu conto uma coisa que não era para eu contar, que já é maledicência, o erro, o abandono do compromisso e o fel, que é aquela amargura, aquele amargo quando você lança sobre a respeito de uma determinada pessoa, determinadas coisas e fala sobre elas. Isso tudo não vem dos nossos inimigos, vem justamente daqueles que estão mais próximos a mim. Por quê? Porque eles sabem como me atacar. O inimigo, ou aquele que mora longe, ou que mora longe no sentido de estar longe de mim, ele não sabe como me atacar. Ele pode fazer uma coisa comigo e eu posso até rir. Gente, nem ligo para isso. Mas quem mora comigo, quem vive comigo, quem sabe das minhas dores e das minhas alegrias, esse sabe como me pegar. Esse sabe como me machucar. Você pode pegar família mais assim, o núcleo mais íntimo, pai, mãe, filho, irmão, irmã, é um apelido, é uma fisgadinha, mas é a fisgada certeira, porque eles conhecem a gente também é assim, a gente também faz isso com os outros. Então, a mensagem que Emmanuel traz para a gente no final, ela é muito bonita porque ela fala justamente que hoje em dia a gente não tem mais condição de dizer que não sabe das coisas. Tem uma colocação que fala assim, que um casal resolve ter filho, resolve ter um filho, namorou, casou, noivou, sei lá, e aí resolve constituir uma família. Um chega com o olho fundo até aqui, depois que a criança nasceu, o outro com o olho fundo até aqui, e aí, falou assim, nossa, mas vocês estão acabados. Aí eu falei assim, eu não sabia que filho dava tanto trabalho. Não tem televisão na casa dessa pessoa, não tem internet, não conhece ninguém. Porque alguém acha que filho não dá trabalho? Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. Seu filho pode ser mais bonzinho, mas quando ele é pequeno, ele vai acordar de 3 em 3 horas. A não ser que alguma coisa esteja errado. Então, são coisas que não adianta a gente fingir que a gente não sabe. Quando a gente tem um filho adolescente, a gente sabe que esse filho adolescente vai ser mais difícil, vai ser mais rebelde. A gente fala assim, não estou aguentando fulano, não sabia que ia ser assim. E aí, além disso, tem a história pregressa, né? Como que eu criei essa pestezinha? Como que eu fui deixando essa coitada, essa criatura fazer tudo? E agora virou um selvagem dentro de casa? Por quê?
Eu criei, né? Achei que estava criando a princesa e o príncipe, criei um monstro, que é o que tem sido hoje em dia. E a gente também não pode mais negar que quando as pessoas ficam mais velhas, elas dão mais trabalho. Você fala uma coisa com seu pai, você tem que repetir. E tem que ter paciência. E tem que ter paciência, porque é assim. Só se a pessoa morrer antes. Se a pessoa morrer antes, você não vai ter esse trabalho. Mas não tem como a gente negar o conhecimento que a gente tem das coisas. Que tem gente com quem a gente trabalha, com quem a gente convive na nossa casa, que são pessoas difíceis, até às vezes mais difíceis do que nós. Alguma surpresa? A gente queria o quê? Um bando de gente que falasse: amém, Flávia, você é linda, vou fazer isso para você. Você está precisando de alguma coisa? Que isso, gente? Então não tem isso. Isso aí já é uma coisa que não existe. Não é possível a gente ficar achando que existe esse mundo da fantasia. Não tem, não. Você quer ir no mundo da fantasia, você liga a televisão e vai assistir o que você quiser. A vida aqui não é assim. Então a mensagem final, ela fala o seguinte para nós, que é para evitar qualquer possibilidade de engano. Conserve-se, cada um de nós, discípulos, plenamente informados em relação a essa verdade, que quem vai me trair é quem come comigo. Quem vai sofrer a minha traição é quem come comigo, é quem mora comigo. E o que a espiritualidade fala para a gente é justamente isso. Conserve-se, mantenha-se informado e atento, porque são essas pessoas que vão fazer isso comigo, mas também são essas pessoas que são as pessoas para onde eu volto, a quem eu abraço, que me acolhem quando eu preciso. Não é verdade? É isso. E essas pessoas todas são passíveis de erro, como nós somos. São passíveis de escolhas diferentes das minhas, como eu sou. E dessa forma, se a gente se entender e se aceitar todo mundo como irmão verdadeiro, de que nós estamos aqui para ver se a gente melhora e se dá para a gente atender, a gente vai ter como agir como cristão na hora do testemunho. O que é a hora do testemunho? Quando a pessoa resolve que não vai mais estar comigo na minha caminhada. Quando a pessoa resolve que não vai continuar subindo comigo a minha montanha. Quando a pessoa resolve que não vai mais fazer parte da minha vida. Para essas horas é preciso muita força e muita coragem. Porque dói. Porque dói. Ninguém falou que não ia doer. E ninguém falou que não pode doer. Dói sim. Mas é preciso que a gente seja, ao contrário do Judas, previdente, que a gente não seja leviano e que a gente esteja confiante, porque nós não estamos sozinhos. Graças a Deus. Muito obrigada e boa noite.